Quero compartilhar algo com você que aconteceu, isso tem estado no meu coração há algum tempo, e eu não sei o quanto que você tem percebido disso, e eu quero chamar a sua atenção. Um dos caras que me inspirou muito e me incendiou um pouquinho mais o coração foi o próprio pastor Gil, que estava aqui falando agora há pouco aqui no telão, num encontro de pastores que a gente teve. Eu não me lembro qual foi o mês. Ninguém lembra. Quando foi o mês? Alguém lembra? Uns 6 meses atrás, 5 talvez, a gente teve um encontro de pastores e ele trouxe uma palavra para nós. E aquele negócio marcou meu coração. Mas antes eu vou chegar lá já e eu vou explicar para você, porque ele deu uma incendiada no meu coração, no sentido de... a gente está vivendo um momento bem estranho, né? Desde que começou a pandemia. Eu trabalho na área financeira e às vezes fico ouvindo as notícias das coisas. Elas não são boas, né? Eu não sei quanto você está percebendo disso. E o mundo como um todo está confuso, né? A gente está vivendo um momento turbulento em todas as áreas. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso, tenho pensado nisso, está no meu coração. E eu sou um apaixonado por velocidade. Sou mesmo. Eu botei ali, a gente vai falar disso aí, da qualificação. Eu não sei você, mas eu gostava até de ver. A gente agora vê menos, né? Mas quando eu era menor, mais novo, menor não dá, né, gente? Eu já sou pequeno. Mas quando eu era mais novo, eu gostava de ver, inclusive, o teste de... como é que fala? Do grid, para montar o grid de largada. Eu já fui a 2 corridas e foi bem... coisa de doido que a gente fez, né? Então, acho que foi eu, meu pai, meu irmão e o Bernardo. Nós saímos daqui para pegar o treino em São Paulo. Coisa que só a gente doido faz. Já fez essas coisas algumas vezes. Saímos daqui, acho que 1h da manhã, de carro, nós 4. Pô, tinha um carrão, um a 1 milha gás. Na Dutra, assim, quando fazia para subir, assim, tinha que... Inspira todo mundo. Aí, desci, vamos nessa. Fomos para São Paulo, chegamos lá. Direto para o autódromo. E eu não me lembro, o Grande Prêmio do Brasil era mais ou menos no final do ano, novembro. Estava aquele calor esperto. E nós fomos, entramos no autódromo e assistimos. Tem algumas provas de aquecimento de outros carros antes do treino, né, de sábado. E participamos lá, 1h da manhã, ficamos direto. Participamos daquele treino. E saímos do autódromo umas 5 da tarde, comemos qualquer coisa, qualquer bobagem, e fomos para o hotel, e, sei lá, chegamos no hotel 8 da noite, a corrida é 2 da tarde, mas nós saímos do hotel 7 da manhã e fomos para o autódromo, senão você não consegue entrar direito, é bastante confuso. Assistimos a corrida. Eu nunca peguei uma chuva tão grande. Em São Paulo chove uns pingos, que é dessa largura assim, Eu lembro que a gente levou câmera para filmar, coisa de inexperiência, né? E a arquibancada era descoberta. E a gente colocou aquela capinha de chuva que vende, aquela capinha de plástico, daquela igual do mercado, do saco de mercado. E a gente, desafio total, eu não era tão fofinho como eu sou agora. Eu lembro que eu fiquei segurando a mão por dentro, a câmera embaixo da perna, não podia sentar, que rasgava a capa. E chovia pra caramba. E nós saímos da corrida, acabou 4 e pouco, choveu muito. Foi aquela que o Rubinho quase ganhou. Eu estava lá, quase. Quase. Eu lembro como fosse hoje, cara, que a tampa de combustível do carro dele deu uma pane elétrica, ela abria e fechava sozinha assim. E ele estava ganhando a corrida. E a gente, depois desse 6 e pouco da tarde, nós, os brilhantes, pegamos o carro e viemos embora. Nós dormimos, 5 horas durante o final de semana todo. Que doideira que a gente faz na vida. Já fiz uma dessas quando eu fui com a Aline para Belo Horizonte, lá num evento da Igreja da Lagoinha, não foi, amor? Não me lembro. Você se lembra disso, né? A Aline lembra disso, que ficou traumatizada, tadinha. Que a gente
fomos uma van, 16 pessoas, mas de banco de pau, sabe? Aquela van que o banco é um pau. Mesma coisa, saímos daqui meia-noite, assistimos um evento e voltamos. Uma coisa que Jesus guarda, gente, você crê que Deus guarda? Que o motorista da van, na hora de descer a serra, a gente só escutava assim, ele estava pegando os olhos de gato todo. Estava dormindo, tadinho. Aí a gente fez revezamento para ele ficar acordado, imagina. Mas, glória a Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa semana, aventuras de crente. Mas essa semana saiu um documentário na Netflix, eu sou um apaixonado por documentários, gosto de ver pra caramba, sobre a vida do Schumacher. Todo mundo sabe quem é o Schumacher, né? Legal. Saiu um documentário, eu botei uma fotinho dele aqui. É duro ver. Ele não é brasileiro, mas é um cara que eu admiro. Mas eu conhecia pouco da história dele. E eu fui ver esse documentário. E aí começa a história contando um pouco da realidade dele. Porque quando eu falo assim para você, é um piloto de Fórmula 1, o que vem na sua cabeça? É um tenista. O que você pensa assim, como é que era a vida desse cara? Não, esse cara estava envolvido com automobilismo, o pai dele talvez foi piloto, é um cara que tem muito dinheiro. Não é isso que a gente pensa? Esse cara tinha uma realidade completamente diferente. Sabe, o pai dele era mecânico de kart. E aí eles tinham uma pista de kart, igual a gente tinha aqui há pouco tempo atrás, bastante tempo na verdade, na Barra da Tijuca, tem um ainda no Freeway, e a mãe dele tocava a cantina do lugar, e eles faziam lá disputa de carro. E ele começou, claro, o pai dele consertava os karts para as outras pessoas, e o que ele fazia? Ele testava para ver se o carro estava bom, depois do reparo que o pai havia feito. E ele começou, claro, a se envolver com aquele ambiente, as corridas aconteciam ali no negócio deles, mas ele não tinha dinheiro para correr. E ele começou a juntar peças de outros carros abandonados. É engraçado porque ele fala no documentário que eles pegavam os pneus que eram jogados no lixo. E eles corriam, e ele corria com aquele carro todo remendado, com os pneus que ninguém mais queria. E esse cara, então, começa uma disciplina de treino, de garra, porque ele tinha o pior equipamento que todo mundo podia ter, era o que ele podia. E ele começa, então, a treinar, e ele começa a se destacar. Até que a coisa evolui, né? E alguém percebe que o cara está ganhando um monte de corrida de kart. O cara está ganhando um monte de coisa. Ele tinha 13 anos quando ele começou a se destacar mais, né? Começou a correr aos 4, se eu não me engano. E ele começou a se destacar porque o cara não tem equipe, não tem dinheiro, tudo é do pior e ele está conseguindo ganhar corridas. E aí então começa a carreira do Schumacher, começa nessa situação. Mas por que eu estou falando disso? Eu queria falar com você sobre qualificação. E eu fui pegar no dicionário. Ficou legal no telão, né? Eu não tinha olhado aqui. Ficou bem bom. O que qualificado significa? Quem é qualificado? O que é? Aquele que se qualificou, dotado de atributos, competente, instruído, especializado, capacitado e preparado. Faltou um monte de vírgula, e eu já vou pedir perdão à minha professora de português, que agora eu estou fazendo tudo assim, às claras, né? Então pronto. Mas eu só notei agora. Mas isso significa, o que significa ser qualificado? É o cara que se preparou, que se dedicou. E eu falei assim, aí eu comecei a pensar naquilo que estava no meu coração, que o Gil deu uma reforçada, e também, falei, sobre isso as coisas parecem meio loucas, mas acho que o Espírito Santo trabalha assim, né? Esse negócio começou a rodar na minha cabeça, e eu comecei falei assim, caramba, quem são os qualificados? E eu peguei aqui algumas pessoas que se qualificaram nas suas funções, na sua vida. Os caras foram pessoas que buscaram, dotado da sua competência natural, aprimorar isso, se prepararam, se esforçaram. E um desses camarada aí, esse cara treinava 8 horas por dia.
cada treino, 300 arremessos. Eu sei que o filho do Marrom, nem sei se o Marrom está aqui, mas ele joga basquete. Mas eu imagino que ele não faça 300 arremessos num treino. E esse cara começou nessa pegada. Foi se aprimorando. Foi se especializando. Todo mundo lá na frente via o Oscar. Qual era o apelido do Oscar? Mão Santa. A gente pode pensar que está na igreja. A gente pode pensar que ele curava as pessoas, mas não. Ele, da onde ele mandava a bola, pum, entrava. Mas por quê? O cara especializou a mente dele tanto, e a musculatura do braço, do corpo, o equilíbrio, tudo influencia. Esse cara conseguiu aprimorar tanto esse conjunto do corpo dele com a mente, que ele era muito preciso nos seus arremessos. Outro cara que fez muita diferença, e eu tive que... Não vamos entrar nesse assunto, obviamente, mas o Zico era um exímio batedor de faltas. Mas todo mundo, que é o documentário dele, eu também já vi, ia todo mundo embora. E ele ficava batendo falta sozinho. Meu pai também gosta muito de futebol, ele me falou algumas vezes isso, que o Zico tinha gente que ajuda no treino, né? Põe aquela barreirinha de metal, não sei se você já viu, fica dando orientação. Na hora que ia todo mundo embora, só ficava ele. E ele botava uma camisa de jogo, lá onde a coruja dorme. E ele, lá na quina, né, do travessão, pendurava a camisa, igual pendura no varal. E o objetivo dele era um só, acertar a camisa. Só isso, sozinho, não tinha ninguém para ajudar. Todo mundo foi embora e o Zico estava lá. E esse camarada aqui, que você já conhece também, eu sei que a gente fica com dó, né? No próprio documentário do Schumacher, é relatado o acidente do Senna. Eu lembro totalmente desse dia, onde eu estava. Eu estava, inclusive, na igreja, quando eu recebi a notícia, quando tudo aconteceu. Lembro de tudo. E esse é uma declaração de uma das pessoas que trabalhava com ele. Quando perguntei ao mestre na preparação dos motores sobre o que Senna tinha de diferente, ele respondeu que a obsessão do garoto por treinos e aprendizados era muito maior do que qualquer outro piloto. Enquanto um bom piloto treinava 1, 2 horas, Ayrton treinava 6, 8 horas todos os dias. A gente gosta de ver o cara que está na ponta, mas a gente às vezes não para pensar, beleza, e o que isso tem a ver com a gente aqui hoje, Rodrigo? O que isso tem a ver com o nosso papo aqui? A gente está na igreja e acho que nem todo mundo gosta de correr aqui. O que você está tratando disso? Eu queria fazer essas 2 perguntas para você, porque você só pode estar enquadrado em uma delas. Ou você trabalhou sobre os seus talentos e habilidades, você está se desenvolvendo, ou você está no estado original, igual saiu de fábrica. Não aprimorou, não tem uma nova versão ainda. Você não está melhor ainda. E a gente poderia tratar de um monte de áreas aqui. E eu só vou me ater a uma questão. Vou voltar agora, paramos aqui nos esportistas, em tudo aquilo que a gente já conversou, e eu quero ler um texto com você, que é aquele texto de Isaías 43. Você pode, a versão que está aqui no telão, eu peço que você pode abrir sua Bíblia, mas está na versão a mensagem. A maioria de vocês acho que não tem essa versão, então eu vou pedir que você ouça. Diz assim: mas agora, essa é a mensagem do Eterno, do Deus que fez você, Jacó, daquele que o formou no início, Israel. Não tenham medo. Deus está falando comigo e com você. Você crê nisso aí? Não tenham medo. Eu os redimi e eu os chamei pelo nome e vocês são meus. Quando estiverem atolados até o pescoço em problemas, eu estarei lá com vocês. Você entende essa promessa aí? Quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não se afogarão. Quando estiverem entre a cruz e a espada, não será um beco sem saída, porque eu sou o Eterno, o seu Deus pessoal, o Santo de Israel, o seu Salvador. Paguei um preço altíssimo por vocês. Todo o Egito e ainda a Etiópia e Sebá
vocês significam muito para mim. Quando você ouve essa palavra, não sou eu que estou dizendo para você, está descrito no livro de Isaías, você consegue perceber Deus dizendo para você, diga assim para mim, para você mesmo, eu, significo muito para Deus. Você pode dizer isso? Vamos lá? Você fala isso lá dentro do seu coração? Que você significa muito, mas muito para Ele. E a gente vai pular para o versículo 16, que é isso que eu quero conversar com você hoje. A Bíblia continua narrando o amor, é uma declaração de amor que Deus faz para o povo de Israel, para mim e para você, e Ele também ali aponta onde o povo moscou, pisou na bola, deu bobeira. Mas Ele diz assim, diz o Eterno, o Deus que constrói uma estrada através do oceano, que inaugura um caminho através das ondas furiosas. O Deus que fez sair cavalos, carros e exércitos. Está se referindo à saída do povo do Egito. E eles se deitaram e não conseguiram mais se levantar. Foram apagados como um pavio. Esqueçam o que aconteceu. Não fiquem lembrando velhas histórias. Fiquem atentos. Não se distraiam. Vou fazer uma coisa diferente. E está para acontecer. Vocês não estão percebendo? Vou parar aqui. Por que eu estou falando isso? Eu tive com o pastor André e o pastor Josemar na quinta-feira, eu acho, e a gente voltou a esse assunto. O mundo está confuso, você está percebendo. Talvez a sua vida esteja confusa também. E por que... E aí, Rodrigo? O que eu tenho visto é uma certeza no coração, não sei explicar propriamente, mas eu tenho visto a igreja se movimentar, Deus movimentar o seu povo. As pessoas estão se unindo, as pessoas estão se juntando. A guerra se intensificou, a perseguição, as discussões, um monte de coisa, a coisa está se agravando. Naturalmente a gente percebe o mundo está descendo a ladeira, você tem dúvida disso? O mundo está descendo a ladeira, mas há promessas sobre nós, você crê nisso? Há promessas sobre a nossa vida, há promessas sobre a igreja. E o que eu vejo e a expectativa que está no meu coração é que em pouco tempo, Deus vai levantar um exército para mudar essa história, para assumir o controle do mundo. A igreja não consegue fazer isso dispersa, desatenta. O corpo de Cristo precisa estar firme, precisa estar encorajado para cumprir essa missão, para que o mundo perceba o poder e a ação de Deus. Vai acontecer através da igreja, da minha e da sua vida. E eu queria perguntar para você hoje, e aí? Você está preparado para cumprir essa missão? Você está treinando os arremessos, os chutes? Você está treinando não o chute e o arremesso do Oscar, nem do Zico, nem correr como o Schumacher ou Ayrton Senna, mas você está treinando ser um servo fiel para simplesmente obedecer, cumprir esse plano. Porque, querido, eu posso dizer para você com clareza, a coisa vai acontecer, e eu queria perguntar para você, você quer fazer parte disso, ou você vai ficar de fora? Eu queria encorajar você a pensar sobre isso, porque para que você participe daquilo que Deus vai fazer na terra, você precisa se qualificar. A corrida já começou. Talvez os motores dos céus já estejam aquecendo. A gente tem visto a promessa. O André até brincou comigo. Eu entrei aqui. Você gostou dessa blusa? Ele falou para mim, primeira coisa, ei, tá de Brasil hoje? Eu falei, legal, a blusa novinha essa aqui que eu ganhei de aniversário. Mas eu fiquei pensando sobre isso.
Você está pronto e eu, para a gente cumprir esse plano? Há uma corrida que precisa ser feita, mas só vai pisar na pista, só vai sentar no carro os qualificados na fé, os qualificados na comunhão, os qualificados na oração. Diga para você, eu não quero ficar para trás, eu quero participar daquilo que Deus vai fazer. Mas você fala assim para mim, Rodrigo, mas eu não sou o melhor cara. Eu erro, eu tenho meus desafios, eu falho, eu pequei, eu não consegui cumprir. O inferno acusa a gente mais. Eu sei que talvez um dia lá atrás você tenha feito um propósito com Deus. E quando a gente não cumpre aquilo, há uma condenação que vem sobre nós. Mas essa condenação é um sentimento, é uma percepção, é o que a Bíblia chama de seta inflamada, que o inferno joga sobre nós. E se a gente não tiver blindado com a verdade de quem nós somos em Cristo, é isso mesmo, eu não posso participar. Mas eu queria declarar para você que a Bíblia está repleta de gente assim. Moisés era gago. E não se sentiu mais qualificado. Ele fala para Deus, não, é melhor passar a bola, acho um cara melhor que eu não sei falar. Tem mais gente. Jeremias se sentia jovem para assumir um papel importante. Sara, você conhece a história? Naturalmente, muito velha para ter filhos. Isaías tinha lábios impuros. Pedro se sentia indigno pecador. Paulo perseguiu e matou um monte de cristãos. E você? Qual é a sua desculpa? Qual é o seu argumento? Essas pessoas que eu imagino, como seria a Bíblia sem Paulo? Como seria a história do povo de Israel sem Sara? A dúvida apareceu. O questionamento, a indagação, será que eu sou digno? Será que eu me encaixo nesse plano? Será que eu consigo cumprir essa missão? Todos eles questionaram a mesma coisa, mas ainda assim, seguiram em frente. Ainda assim deram o próximo passo, mesmo às vezes sem entender. Fica essa pergunta para você. E você, a missão que Deus tem para você? Porque parece que só quem tinha uma missão específica eram os profetas, eram os apóstolos, os reis. E eu e você, em 2021? A gente está na mesma pegada, a história só continuou. Existe uma missão que está sobre a sua vida e só você pode cumprir. Existe algo que Deus planejou. Eu gosto da história quando a Bíblia declara que todos os nossos dias estão contados e planejados. Você crê nisso? O quanto a gente tem treinado em conhecer esses dias? O quanto a gente tem se aprimorado em ouvir essa voz do treinador? Como eu falei para você que eu gosto de assistir e ver essas coisas. Um piloto, o Schumacher, o Senna, o Oscar, o Zico. Esses caras não se tornaram quem se tornaram sozinhos. Eu também vi o documentário do Michael Jordan, acho que é legal você ver. Tinha um cara que, ele inclusive faz uma menção honrosa a esse treinador. Esse cara estava só orientando, olha, não faz isso.
faz aquilo. E começou a conhecer ele de tal forma, começou a conhecer o biotipo do corpo, a força que ele tinha, as características boas e as ruins. E esse cara começou a moldar o Michael Jordan, como o Schumacher e como o Senna. Esses caras passavam horas tendo comunhão com os mecânicos, com os treinadores, para ouvir todos os cenários, para aprimorar o máximo possível. E eu queria trazer esse paralelo para nós hoje. Você pode crer ou não, você pode entender e aceitar o que eu estou falando ou não, mas você está sentado na pista da vida e seu carro está em movimento. Cada acelerada que você faz influencia toda a sua vida. Assim como toda vez que você pisa no freio, todas as vezes que você precisava arrancar e você ficou parado, todas as vezes que o sinal verde apareceu e você ficou com medo de ir, isso influencia a sua história, os seus filhos, seu cônjuge, porque a sua vida está em movimento. Não fazer nada também é uma escolha e uma decisão. Mas eu vim aqui hoje te dizer algumas coisas. A primeira delas é isso aqui, ó. Aonde o seu treino, seu esforço, seu trabalho e sua capacidade não chegam, a graça de Deus chega. Porque se a gente fosse embasar tudo aquilo que a gente precisa fazer, essa missão que Deus tem para nós, na capacidade da nossa inteligência, na força do nosso braço, no dinheiro que a gente tem no nosso bolso, não ia dar certo. Mas glória a Deus por isso. Porque não é por essas coisas, mas sem essas coisas também não funciona. Porque senão a gente ficaria quietinho e Deus faria todo o trabalho. Não, Ele botou você sentado num carro da vida, escreveu todos os seus dias. Não sei se foi hoje de manhã, alguém falou, se for o pastor André, falou sobre os seus dias estão contados. Ele escreveu todos os seus dias. E aí, o que a gente está fazendo com eles? O carro está em movimento. E a história de todos nós, ninguém vai ficar de fora. A gente entrou nessa pista e a gente deu alguns esbarrões, a gente pegou alguns cones, a gente deu algumas batidas. Alguns de nós bateram feio e deram PT e tiveram que recomeçar. Alguns de nós tiveram que ter uma penalidade no box e atrasou um bocadinho o processo, ou um bocadão, porque nós não cumprimos as regras, porque a gente não foi hábil o suficiente para guiar esse carro na estrada da vida. Mas ainda assim, há um treinador no céu com uma expectativa enorme sobre a sua vida. Ele está esperando você ouvir. Eu não sei se é porque eu acompanho. Você já viu que quando transmitem o rádio na corrida, tem gente que está lá no box que não para de falar com aquele cara que está dentro do carro. Olha, tem um perigo aí. Olha, tem um cara que está chegando em você. Acelera um pouquinho mais. Olha, eu lembro de uma corrida do Ayrton Senna que você tem a minha idade, você vai lembrar. Que foi em Mônaco. E eu não sou tão aficionado, pode dar a impressão que eu sou um aficionado extremo. Não sou, só gosto muito. Eu queria correr lá, eu queria. Mas, que ele estava 42, eu lembro disso, eu estava vendo essa corrida, 42 segundos na frente do segundo colocado. E alguém falou para ele no rádio, cara, diminui o ritmo um pouquinho, porque você está muito à frente, muito, muito à frente. Vai mais devagar, economiza o carro, né? Não corre tanto risco. E eu não sei te explicar por quê, eu acho que nem ele saberia. E esse cara, ele entrou, depois ele falou que ele entrou tipo num êxtase, que ele começou a correr o máximo possível e bateu. Quem lembra dessa corrida aí? Ó, tem uns irmãos aí de corrida. Mas por quê? Por que ele perdeu aquela corrida? Era uma corrida ganha. Não ouviu, não foi sensível. Alguém te dizendo, talvez o Espírito Santo te diga,
Não, eu quero fazer. Agora a gente está, né, nessa confusão. E você fala, pandemia, não, eu preciso fazer, eu preciso acontecer, eu preciso acelerar. E o Espírito está dizendo para você, cara, segura um bocadinho aí. Economiza o estresse, economiza um pouquinho o humor, economiza um pouquinho as palavras, dê mais tempo para comunhão com Deus, comigo, dê mais tempo de oração, para um pouquinho. Mas vai ter época que o Espírito Santo vai dizer para você, cara, esse é o caminho, está vendo o sinal verde, acelera, é isso aí, ultrapassa essa dificuldade, deixa essa barreira para trás. Ele vai dizer isso para nós, mas a gente tem que estar sensível. Mas uma corrida está em andamento. E como toda corrida, e eu falei esse exemplo para você do Senna agora, eu quero deixar com você, 4 coisas que podem tirar você dessa corrida. 4 circunstâncias que ocorrem dentro de você, que podem te tirar desse cenário. E eu acho que não há nada mais frustrante. Eu já corri, mas no kart aqui na Barra da Tijuca, né? Mas mesmo assim, emocionante, eu não quero perder. Eu lembro que eu fui num evento do trabalho, e a empresa levou a gente para uma pista de kart. E a gente, claro que eu fui um daqueles que votou a favor, né? E botou a gente numa pista de kart com os amigos do trabalho. Eu não sei explicar para você, mas tinha até um desenho que eu não vou lembrar o nome, que o cara era um senhorzinho dirigindo na rua, mas botava ele numa pista de corrida, ele virava não tem algum desenho disso, eu não me lembro. Mas quando a gente sentou naquele carro, que o cara falou assim, valendo! E vamos embora agora, e o que tal, é o colega de trabalho, mas vou passar por cima dele e vamos embora. E não vou deixar ele passando, não, e dá uma fechada com amor, a gente dá uma espremida assim, vamos nessa. Não, já aconteceu isso com você? É assim, a gente fica, tem aquela questão da competição e tal, e a gente entrou nesse negócio, mas se a gente bobear, algo tira a gente da corrida, não tem nada mais frustrante do que isso. Já aconteceu comigo também. Bati o carro, está todo mundo correndo e você está em pé, assim, com o capacete na mão. Tenho uma vontade de chorar, mas eu não ia dizer para ninguém. Porque está todo mundo se divertindo, todo mundo competindo, e você, porque você falhou, porque você não ouviu, porque você não obedeceu, está fora. E isso pode acontecer com você e comigo, na estrada da vida. Ah, Rodrigo, o que é isso? Você vai morrer? Não. Mas há uma coisa frustrante que eu acho que é você chegar mais nas últimas voltas, vamos colocar assim, da estrada da vida, e perceber que todo aquele percurso que você deveria ter percorrido, você ficou no box. Você ficou em pé do lado de fora. Porque você não soube guiar propriamente. Porque você não botou o combustível adequado. Não trocou os pneus na hora certa. Não há nada mais frustrante do que você chegar nas últimas voltas e perceber que o tempo passou, a vida aconteceu e você está parado. E eu queria falar dessas 4 coisas. Eu queria pedir à turma da música para já ir subindo aqui. A primeira coisa que pode tirar da estrada é a ofensa. O que é isso, Rodrigo? A gente vai se sentir ofendidos. Sempre. Se você nunca foi ofendido, um dia você será. Mas eu acho que já aconteceu na vida de todo mundo. Alguém vai dizer mal sobre você, alguém vai falar alguma coisa que não é verdade sobre sua vida, alguém vai comentar, fazer um comentário inapropriado e você vai se sentir ofendido, mas não era isso. Não foi isso que eu pensei. Alguém que vai com uma palavra jogar um balde de água fria no seu projeto, na sua história. Alguém que vai dizer para você, cara, não, para isso você não serve, você não é apto. Não, você chega com eu queria abrir aquele negócio, ou então, poxa, eu queria fazer aquele projeto, pastor, olha só, eu queria fazer esse negócio aqui na igreja, eu queria...
não, melhor não. E a gente vai se sentir ofendido. E aí, o que a gente vai fazer com isso? E a ofensa, ela cerca a nossa vida sempre. Já aconteceu com você? Talvez as meninas tenham isso mais latente dentro delas. Quando alguém fala mal da sua amiga, a gente fica, o quê? Ela falou mal isso, ela falou de você. Não, nós vamos lá resolver esse negócio. A gente se sente ofendido. E muitas das vezes, aí o que a gente faz? A corrida está rolando. A gente para no acostamento para resolver esse problema. A gente para a história da vida para tratar uma ofensa. E eu queria dizer algo para você. As palavras de ofensa, elas virão sobre você. Mas você decide se vai se sentir ofendido ou não. Não estou falando que é fácil. Estou dizendo que é possível. Outro dia, eu ouvi uma história que a pessoa que estava comentando falou assim, alguém reclamou, eu não estou fazendo mais nada, eu não vou participar mais de nenhum ministério aqui, porque alguém falou algo sobre mim que não era verdade. Cara, mas isso realmente aconteceu? Não aconteceu. Cara, então por que você está se sentindo mal? Não aconteceu, não é verdade. Não importa o que o outro falou. A gente precisa seguir. Eu acho que a gente já andou em estrada assim. Você já andou com alguém lento na sua frente? O que acontece? Quem gosta de correr um pouco fica estressado. Eu já passei dessa fase de buzinar, agora eu não ligo mais. Só fico revoltado dentro de mim. Mas não pisco o farol. Quando a gente é mais novo, a gente faz cada coisa muito doida, né? Ficava assim, bem pertinho do carro da frente. Com a vontade de empurrar ele. Alguns vão me entender, outros vão achar que isso. Mas a gente fica. A pessoa podia dirigir um negócio daquele de cortar grama, ao invés de dirigir um carro na rua. Podia ir lá pro kart, ficava lá no kart, mas quer andar na rua. Mas a ofensa pode te matar. A ofensa pode tirar você da pista. Às vezes nem vai parar seu carro totalmente. Mas você pode andar com um aerofólio quebrado a vida toda. Sabe? Você viu aquela pessoa que te magoou, acabou a sua história. Acabou. Você não consegue mais estar naquele ambiente. Deus está prestes a fazer algo no mundo. Não há mais tempo para isso, você que é filho. Não dá mais para viver esse tipo de cristianismo. Você precisa seguir. Você precisa cumprir o plano que Deus colocou na sua mão. Só você pode fazer isso. A outra coisa que pode tirar você da história, insegurança. Insegurança. E é doido isso, né? Mas no documentário do Schumacher, a gente fica assim, é a esposa dele que está falando. Ela conta muita coisa da história, da vida deles. E ela está falando, ela conta assim que ele já era campeão do mundo mais de uma vez. E ele falava para ela que ele não se sentia capaz de fazer aquilo. É estranho isso. E ela fala que ele precisava lutar com aquilo, que ele não se sentia capacitado, e ele se cobrava demais, então ele tinha que treinar mais e mais e mais vezes. Isso, claro, tornava ele melhor,
mas a ele, dentro dele, não se sentia capacitado para ser quem ele era. Mas ela fala uma coisa que esse negócio fez assim, explodiu dentro de mim, que ela fala assim, não, mas ele tinha uma capacidade. Ela chama de foco. Ela fala que ele tinha uma capacidade de blindar todas as vozes que estavam ao redor dele para focar naquilo que ele precisava fazer. Então, se ele precisava treinar mais, ele conseguia bloquear propriamente, dizendo que ele era incapaz, eu não quero saber, eu vou treinar, até conseguir. Curiosamente, o Ayrton Senna, o Oscar, o Zico, têm os mesmos discursos. Pode reparar. Os caras se sentiam incapazes, então eu vou treinar, eu me cobro, eu vou treinar. Deus tem uma missão para você, e você sim, ok, humanamente pode se sentir incapaz. Eu quero injetar no seu coração essa noite, se esforce e treine então, para desempenhar o melhor papel possível. Ele está esperando por você. É uma coisa incrível, cara, porque Deus não nos descarta. O plano para a sua vida continua valendo. Você pode atrasar ele um pouco, ok. Não era esse o planejado, mas pode. Mas ele vai ficar esperando você. Filho, vem treinar. Vem para casa, vem para perto. Ouve o rádio. Ouve a direção, a instrução. Se eu botei aqui, botei. Olha essa frase. Você não é o erro que você comete, o fracasso que você teve e a tentação que você sofre, mas você é a virtude que você abraça. Eu ouvi essa frase, ela não é minha, mas o inferno vai dizer, cara, você falhou ali, ele quer matar você ali. Ele quer parar a sua vida naquele acidente, naquela rabiada que você deu, naquele poste que você pegou, seja na sua vida profissional, seja na sua vida sentimental, na sua família. Talvez você tenha falhado, e ele vai botar essa culpa em cima de você sempre. E o rádio continua dizendo para você, olha, cara, a corrida não acabou, volta pro box. A corrida ainda não acabou. Houve um acidente, sim. Talvez você tenha se machucado, sim. Prejuízo aconteceu, sim. Mas a corrida não acabou. Então volta para casa, volta para o box. Ele vai dar um carro novo para você. Vai cuidar das feridas que você teve. Mas você precisa continuar guiando. Nesse mesmo capítulo, tem um verso aqui. Olha isso aí. Isaías 43, 25. É Deus quem está dizendo, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Aleluia! Aleluia! Ele não se lembra. Então deixe para trás. Deixe sua falha para trás e siga. Continue dirigindo, continue caminhando. Há uma história linda para você na frente. Quantas histórias você conhece de superação? Pessoas que se superaram. Eu acho que eu anotei esse negócio, mas eu lembro mais ou menos do que eu anotei. Há uma coisa incrível que Deus planejou. Esse lugar que para você era de morte, esse acidente que você sofreu na sua vida profissional, numa amizade, na família, nas finanças, esse lugar que queria te matar, tinha o objetivo de te matar. Se você voltar para o boxe, Deus vai usar esse lugar, esse evento que aconteceu,
o casamento que você recuperou para cuidar de outras famílias. Deus vai te dar autoridade sobre isso, para você tratar e cuidar de outras pessoas naquela mesma situação que queria te matar. Quando a Bíblia declara que aquilo que Deus transforma a tristeza em alegria, Ele está falando disso, aquilo que veio para te entristecer, para te parar, para acabar com a tua história, é aquilo que Deus vai te transformar em maior potencial na sua vida. Fica atento com isso, cara. Aquilo que mais aflige seu coração, é aí que Deus quer transformar a sua vida e te usar. Onde você tem mais dificuldade, talvez, onde o buraco foi maior, onde o poste pegou feio, é aí que Deus quer te usar. Valorize o que Ele te deu. Ele reconheceu em você valor, e por causa disso entregou seu filho para morrer por você. Mas toda vez que você diminui a si mesmo, você diminui o seu Criador, que Ele viu valor em você. Toda vez que você olha para si e não reconhece o mesmo valor que Ele vê, você está diminuindo quem Ele é, porque Ele poderia fazer mais, e pode, em mim e em você. A outra coisa que pode destruir você: autopiedade, autocomiseração. Ninguém gosta de mim, Rodrigo. As ideias que eu dou, ninguém aprova. As coisas que eu quero fazer, ninguém gosta. Tudo que eu faço não dá certo. E a gente entra nessa pegada e vai ficando deprimido. Eu estou falando isso para você porque é assim que a nossa mente funciona. Mapeia hoje, por favor, mapeia o seu pensamento. Será que você está pensando assim? Se você tiver, cuidado, porque você às vezes pegou essa estradinha e você vai caminhar nessa direção se você não retornar. Às vezes você está carregando o problema de outras pessoas. Deus não chamou você para carregar o problema de ninguém. Afinal de contas, acho que a gente tem os nossos problemas bastante já. E eu queria dizer para você uma coisa que a Aline uma vez falou para mim. Eu compartilhei isso com a turma. Rodrigo, ela falou para mim assim, eu não lembro exatamente o que a gente estava falando, era alguma coisa nossa, da nossa casa, da nossa família. Essa guerra eu não quero mais lutar. Porque a gente não precisa lutar todas as guerras. Há uma estratégia demoníaca que às vezes faz você lutar pequenas batalhas que não levam a nada, para você não se ligar no grande que você está deixando de fazer. A gente não se atenta muito para isso, porque a gente quer brigar em todos os lugares, a gente quer lutar todas as guerras. Tem guerras que você só precisa se render. Até porque algumas dessas guerras você está travando com o Espírito Santo. E Ele só está chamando uma coisa: para de lutar. Às vezes é só parar, se render. E o último ponto que eu quero deixar com você é o medo. Há uma declaração, eu não me lembro qual é o piloto, acho que é o Kimi Raikkonen, no documentário, ele fala que o que fazia o Schumacher ganhar era a ausência do medo. É incrível isso. Como assim? Ele não tinha medo. Palavras dele, eu acho que é dele, eu não me lembro exatamente quem era. Não sei se era, acho que tem o Coulter também falaram, não me lembro. Alguém falou sobre isso. O que fazia o cara ser excepcional, diferenciado, era a ausência do medo.
Talvez ele não tinha medo de morrer e acelerava mesmo, e alguém tinha que aliviar e não ia ser ele. Pode ser. Medo da crítica. Talvez você está aqui hoje e não consegue dar o próximo passo, porque você está esperando alguém dizer para você: cara, é isso mesmo, vai lá. Deixa eu te dar uma dica: os planos de Deus são doidos. Humanamente não rola entender, porque a Bíblia diz que o que é espiritual se discerne espiritualmente. A cabeça não consegue compreender. Então não espere a unanimidade das pessoas, dos amigos, nem sequer da sua família. Se Deus colocou algo no seu coração e confirmou no seu espírito, é sinal verde, siga em frente. Mas Deus pode fazer grandes coisas na sua vida, até levantar aliados em meio aos seus, como é que eu anotei aqui? Em meio aos seus inimigos. Deus pode levantar gente para te ajudar no meio de uma confusão só. Ele tem poder para isso, você crê nisso? Ele pode fazer isso. Mas você tem que estar com uma iniciativa de continuar. Porque se você para, acabou. Vou dizer uma frase para você e eu quero orar com você. Deus não tem prazer naqueles que desistem. Deus não tem prazer naqueles que jogam a toalha. Quando o desânimo chegar, resista. Resista. São só sentimentos que estão atordoando a sua mente. E a gente precisa saber lidar com eles. Mas há uma verdade imutável de amor incondicional sobre você. Você precisa se agarrar nela. Se agarrar nessa verdade. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo. Aquilo que eu queria colocar no seu coração hoje, e é com todo amor que eu falo isso. Eu creio que a gente está chegando no momento que a igreja, que vai ser requerido de nós um esforço maior, mas também virá suprimento maior, virá maior poder, maiores milagres, maior alcance. A gente está chegando nesse lugar. O que eu percebo dentro de mim, eu não consigo, eu não sei explicar para você, mas o que dá dentro de mim é que Deus está preparando, organizando tudo, deixando tudo pronto, para na hora que acontecer, a igreja está sólida, firme, com recursos suficientes, para esse mundo ser completamente alcançado pelo seu amor. Porque é assim que vai acontecer. Deus não vai aparecer no céu, Ele vai usar você. Antes dele voltar para buscar a igreja, Ele vai usar os seus representantes. Ele vai usar os seus filhos para dizer: olha, você quer conhecer Deus? Olha para mim. Isso não significa não falhar. Isso não significa não errar. Isso significa se entregar. Esse é o meu convite para você hoje. Você pode se colocar de pé? Eu queria fazer essa oração com você. Eu fiquei pensando nisso. Eu acho que a gente está participando de uma, como é que fala no futebol? Quando o pessoal vai fazer teste, peneira. Nem era esse nome que eu estava lembrando, mas pegou bem. Seletiva. No meu espírito, é uma impressão que eu tenho, tá? Eu não estou falando que é uma profecia, mas há promessas sobre esse país.
nós não vamos permanecer do jeito que nós estamos. Eu creio nisso completamente. Eu não sei quando vai acontecer. Eu não sei se eu vou estar aqui. Mas eu sei que vai acontecer. Há um monte de promessas sobre o Brasil. A gente vai ser reconhecido como um país que serve ao único Deus. Esse planeta vai ser transformado pelo que vai acontecer no Brasil. Essas são as promessas que nós temos. E eu queria convidar você a não sair da pista. Não fique de fora desse movimento. Não fique de fora. Porque também é uma escolha você querer entrar no time para jogar ou não. Você pode ficar lá na arquibancada. Mas quem está na arquibancada nunca sente o calor do jogo. Quem está na arquibancada não sente o mesmo gosto da vitória. Quem está na arquibancada dá pitaco, mas não consegue agir, porque só a ação só rola no campo. Minha dica para você e minha oração por você é: não fique no box ou no campo. Venha para a pista. A corrida da vida ainda não acabou. Vamos orar?